menos a gratuidade e a obrigatoriedade fizessem parte de uma dimensão nacional. Mas esta gratuidade e obrigatoriedade, consagradas em 34, elas ficaram sob a responsabilidade dos estados e, por vezes, dos municípios. Entretanto, em 34 mesmo, já começou a haver, um pouco antes, a sinalação de que o Brasil só poderia caminhar se ele tivesse uma coordenação nacional que respondesse pelo nome de Sistema Nacional de Educação. Mas isto, por sua vez, foi bastante questionado. Mas algumas dimensões nacionais começaram a aparecer. A gratuidade, a obrigatoriedade, já em 34. Em 1934, também, aí incluindo a União, algo de capital importância, a vinculação de impostos para o financiamento da educação na Constituição. E, em 34, a determinação constitucional de que deveria haver um Plano Nacional de Educação, um Conselho Nacional de Educação. E assim consagrou-se um conjunto de princípios de dimensão nacional, mas que, de certo modo, sob a responsabilidade dos entes federativos, de alguma maneira davam a continuidade, embora diminuída, do vácuo e da dupla velocidade, da velocidade em duas marchas de uma rede e de outra. Ao longo do tempo, houve avanços e recuos. Em todos os regimes autoritários que nós tivemos, perdemos a vinculação. Perdemos a vinculação. E só a recuperamos nos regimes democráticos. Por isso, foi com outros elementos nacionais vieram, sem dúvida nenhuma. Lembro a vocês o Fundef, e depois substituído pelo Fundeb. Nós temos hoje alguns elementos de avaliação nacional. Então, vários indicadores, vários dispositivos são de dimensão nacional. E, finalmente, nós chegamos à Emenda 59 de 2009, que consagra o Sistema Nacional de Educação sob a égide da colaboração recíproca. A pergunta, daí a importância da CONAI, a importância desta conferência livre, é exatamente a seguinte: existe o Sistema Nacional de Educação? Existe, porque ele já está posto na Constituição. Mas a pergunta mais importante agora é: em que ele consiste? Qual é a sua consistência? Como é que nós vamos fazer a passagem da existência para a consistência? De modo a respeitar tanto a necessidade de uma coordenação nacional, que responda de uma maneira clara, não é, a uma comunidade jurídica de caráter nacional que nós somos, e ao mesmo tempo responda às diferenças sempre respeitadas da autonomia dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E esta conjugação é que vai permitir que o Sistema Nacional avance nessas duas frentes, sem que elas sejam antagônicas, sem que haja um vácuo, sem que as velocidades sejam tão distintas como foram no passado. Por isso eu entendo que há vários campos em que um Sistema Nacional será importante. Eu cito dois, para ficar com o professor Binho, né? O primeiro campo é o da organização pedagógica. Esse é um campo que merece um estudo mais claro, que deixe de lado
zonas cinzentas, zonas de espaços regulatórios não bem delineados. Por exemplo, a questão tormentosa que tivemos há pouco tempo, a questão da idade de corte da criança de 6 anos, não é? Como é que fica isso se cada estado faz de uma maneira, se cada município faz de uma maneira? Isto é, tem que ter um dispositivo nacional ou isso é um dispositivo que simplesmente ele a liberdade dos estados e municípios? Por exemplo, nós temos, coisa que hoje ninguém discute, os 200 dias e as 800 horas. Isso é nacional. Ah? Pois bem, um outro campo que eu entendo fundamental é exatamente o campo do financiamento. Esse campo é um campo que agora, com os 75% que foram aprovados do pré-sal e tudo mais, do Fundo Social, merece, né, uma nova consideração, sobretudo para fazer jus àquilo que nós ansiamos como sendo um campo que está tardando em ter uma reparação devida, que é a valorização do corpo docente dos nossos sistemas estaduais e municipais. Esses me parecem, então, que são campos propícios para ressaltar a importância de um sistema nacional de educação que esperamos venha a se consolidar, sobretudo com a realização da conferência em fevereiro de 2014. Muito obrigado. Obrigada, professor Cury. Secretário Chagas. Boa tarde a todos e a todas. Quero complementar os colegas do Ministério que estão aqui no auditório. Mais uma vez, numa conferência livre, nós já realizamos 2 e agora a terceira promovida pela SASE. Agradecer à Secretaria pela iniciativa de fazer a conferência livre e não apenas para quem está aqui no auditório, mas quem está nas salas pelo Brasil todo, ou quem está na rede, né, mundial, a internet. Quero cumprimentar a professora Flávia, que coordena essa mesa, cumprimentar o secretário Binho, cumprimentar o professor Jamil Cury, que mais uma vez, desde a Conferência de Educação Básica, que contribui conosco. As conferências livres têm sido muito importantes, né? Nós, na conferência de 2010, nós realizamos as conferências, as etapas municipais e estaduais, e agora, para 2014, o Fórum propôs as conferências livres. E as conferências livres ganharam o mundo, como eu digo, porque elas tanto são realizadas presencialmente como virtualmente, né? Hoje nós temos milhares de conferências hospedadas, né, conferências livres hospedadas no nosso site, sem contar que outras milhares não foram ainda, como é que se diz, contabilizadas pela nossa organização. Nós não tivemos ainda condições de dar conta dessas conferências que acontecem presencialmente pelo Brasil todo, né? E até estamos tentando e pedindo ajuda a todos que nos relatórios dos fóruns estaduais de educação isso possa ser feito, né? Porque para poder nós termos uma dimensão de participação e de temas que foram discutidos. Sobre o Sistema Nacional de Educação, na realidade eu vou tentar introduzir aqui uma palavra que, de certa maneira, vem sendo trabalhada desde a Conferência de Educação Básica. Quando nós realizamos a Conferência de Educação Básica em 2008, o tema foi o Sistema Nacional Articulado de Educação. Qual é a palavra que que eu estou tentando introduzir aqui? Articulado. Em tese, né, professor Jamil, o articulado
é meio redundante, né? Se é sistema, não é? Então não precisava de articulado. E por que nós colocamos a palavra articulado em 2008 e colocamos em 2010, né, professora Martinha? Para tentar provocar a discussão e dizer que o sistema, em tese, ele até existe, mas ele não está articulado nos 3 entes federados, a União, Estados e municípios. Então, essa palavra articulado está colocada para tentar provocar a discussão do sistema com cooperação e colaboração. Na realidade, a provocação era essa. Na conferência desse ano, de 2014, nós temos uma mudança significativa em relação ao tema da conferência passada, mesmo que dos 2 temas tratem do sistema. Não é verdade? Qual era o tema da conferência de 2010?